Você sintoniza ZYK 736, Rádio Terra AM, operando em 1330 kHz. Emissora vinculada à Rede Terra de Comunicação. Terra! Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo, uma boa tarde para você que sintoniza o AM 1330. Uma boa tarde para você que esteve até agora com o Cacá Rodrigues. A partir de agora, a região oeste da Grande São Paulo vai saber, vai se inteirar do que de mais importante aconteceu, está acontecendo nesta quarta-feira, dia 13 de novembro de 2013. Esta é a edição número 222 do Jornal da Terra, diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, um rádio interativo, companheiro e prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando essa notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São 5h01. Escola de Osasco conquista o primeiro lugar no 12º Festival de Bandas e Fanfarras de Osasco. Desculpa, é o 12º Festival de Bandas e Fanfarras do Estado de São Paulo. Coordenadoria da Juventude de Barueri promove final do Circuito Amador de Skate. Prefeitura de Itapevi divulga classificação de crianças inscritas nas creches municipais. Amanhã, quinta-feira, vai acontecer o último Quinta Baile em Barueri. Prefeito de Osasco, Jorge Lapas, lidera a reunião do CIOeste. Prefeitura de Osasco vai lançar o Portal do Aluno. Jornal da Terra. A apresentação, Rodrigo Lobo. São 5h02, uma boa tarde para você. Hoje, 13 de novembro de 2013, o 317º dia do ano. Só faltam 40... Falou bonito agora, hein? Você sabe o que significa isso, né? Porque o Jefferson não sabe, viu, Jefferson? 317º é o dia 317, tá? Mais tranquilo agora? Pode equilibrar a respiração, fica calmo que não é nenhum monstro, não vai aparecer nada estranho pela porta. Daqui a pouco ele fala, não falo de esporte também aqui hoje, só de raiva, mano. Bom, e só faltam 47 dias pra acabar 2013. Boa tarde, Ralf Silva. Tá tudo bem contigo, meu irmão? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a todos os ouvintes aí do Jornal da Terra. Tá acabando o ano, hein, velho? Tá acabando, é verdade. O Natal já tá chegando. Caramba, aí. Os shoppings já estão todos terminando os enfeites. Você sabe que isso me surpreende ainda? Você olhar pro shopping já com decoração, começa a falar de Natal, já começa a dar uma urticária, né? Porque você vai ter que gastar um pouco mais, queira ou não. E olha, o que me dá urticária não é Natal, não, porque eu não dou presente pra ninguém. Se alguém quiser me dar, fica à vontade. Você não tem sobrinho? Não, eu não tenho costume de dar presente nem aniversário, porque eu também não ligo de receber o presente. Pra mim, o importante é a pessoa estar presente. Certo. Então é incrível, às vezes é até um pecado, mas às vezes a pessoa me ganho 10 presentes no aniversário, daqui a pouco eu não lembro quem me deu o presente. É. Então, pra mim, de coração não sou ingrato não, mas é realmente a presença da pessoa. E a gente está aí chegando no final do ano. O que me preocupa é a IPVA, a anuidade da OAB, que é a maior anuidade de todas as categorias do Brasil. É muita coisa? É, quase R$1.000 já. Ano que vem não sei qual que vai ser o presente nosso, não deve ter na casa de R$1.000. Ave Maria. Bom, hoje, dia 13 de novembro, entre os famosos que estão fazendo aniversário,
Destaque pro ator Luiz Melo, que tá nessa novela das 8 agora, das 9, né? Quer dizer, é quase novela das 10 já, né? Os caras vão empurrando cada vez mais. Mais tarde é o que faz o Atílio lá, o Bígamo. Tem um cara lá que é Bígamo, que teve na verdade ele não era nem bígamo, é polígamo, porque ele teve 3 mulheres, 4 mulheres. Rodrigo, acho que você tá falando grego pra mim, que eu nunca assisti novela. Só que a última novela que eu assisti foi chamada Carrossel, na época da primeira versão. Da primeira versão. Você era um menino ainda, né? Agora, tá fazendo aniversário hoje e é um grande ator de teatro, me lembro de ir muito não, mas 2 vezes a peças de teatro dele, e mais recentemente aderiu aí à TV Globo e não larga mais, né? Os caras descobrem a maravilha da exposição na televisão e não larga mais. Hoje no Jornal da Terra, além do meu amigo Ralf Silva, daqui a pouco conosco o Dr. Zé Pedro, psicólogo, sempre traz um tema de saúde mental aqui no programa, vai estar conversando conosco também. Antes da gente fazer nosso primeiro giro de notícias, hoje é quarta-feira, amanhã, dia 14, já é véspera de feriado, então hoje já começa aquela coisa, as pessoas se organizarem para pôr o pé na estrada. Amanhã, a essa hora, o Castelo Branco já tá aquele horror, né? E o Ralf de Lambreta. De Lambreta. É o único jeito de chegar no centro, né, Ralf? Não tem jeito. Não tem... Mas vai viajar no final de semana? Não vou viajar não, vou trabalhar. Trabalhar, né? Mas para você que vai viajar, é muito cuidado. Antes disso, de hoje para sexta, por favor, vai olhar o documento do carro, vai olhar pneu, né? As lâmpadas, iluminação. Isso, ver tudo direitinho para depois falar, não sabia. Não bebam e dirijam, porque olha, essa semana, Rodrigo, eu já tive acompanhando o cliente 2 vezes nas blitz do bafômetro, entendeu? É muito sério isso, não é porque vai perder a carteira, porque vai responder um crime, mas o mais importante é não colocar o outro em perigo, né? Não pense só em você. A vida, então né? Evite realmente a direção com bebida alcoólica, porque além da lei estar muito estrita, severa, né? Severa, ainda tem as consequências aí no eventual acidente. Bom, deixa eu só lembrar aqui que amanhã, quinta-feira, é dia de promover saúde com o Dr. José Lima, como acontece toda quinta-feira. E na sexta-feira, eu vou colocar de novo no ar, a pedido do próprio secretário, a pedido do pessoal da comunicação de Osasco e também de alguns e-mails que nós recebemos, na íntegra, a entrevista que eu fiz recentemente com o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, João Góes. Vou colocar na íntegra, então se você perdeu, vai ter a oportunidade de ouvir o secretário falar. E que entusiasmo tem o secretário, né? O secretário não bebeu nada, veio bonzinho, mas, que entusiasmo ele falar da cidade. É brincadeira, é uma figuraça, foi um papo muito bom mesmo, e convido você a ouvir no Jornal da Terra. Vamos aproveitar que é feriado e vamos colocar esse programa no ar, para que eu também tenha a oportunidade, porque é uma sensação estranha de se ouvir, né? Então vou ver como é que foi esse papo. Fazendo aqui, me pareceu um papo muito agradável e deu uma boa repercussão, mas eu vou poder também acompanhar. Sem falar que é feriado, né? Você quer folga, fala a verdade. O anão tem direito também de descansar, né? E na sexta-feira, então, essa entrevista com o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, João Góes. Me mandaram um e-mail ontem, e eu acabei esquecendo de falar aqui, a respeito da entrevista com o prefeito Sérgio Ribeiro, de Carapicuíba, que era para acontecer na semana passada. Queria dizer que é o seguinte, estava estipulada a terça-feira, faltando acertar detalhes, se ele gravaria antes, por conta da agenda dele, se ele gravaria antes do horário do programa, ou viria ao vivo, mas de repente sumiu todo mundo. Eu não, sabe, cadê alô Rogerinho, meu amigo Rogerinho Roque, preciso falar com você, preciso saber o que aconteceu, né? Então, de repente sumiu, eu mandei um e-mail para lá, tinha gente na assessoria que não sabia do agendamento dessa entrevista. Eu sou forçado a acreditar que é mais ou menos o que diz aqui o seu José Araújo, que é o cara que fala de informação da política lá de Carapicuíba, que aquilo ali é só uma maquininha de fazer texto de release, mais nada, porque os caras agendam com 20 dias a entrevista, não é qualquer um, meu amigo, é o prefeito da cidade, e uma entrevista negociada há muito tempo.
E aí a assessoria não sabe, sabe? O que eu posso dizer disso? Me ajuda, eu quero um adjetivo, pode ser pesado o adjetivo aí. Desorganizado é pouco pra isso, cara. Eu acho que é o reflexo do que tá acontecendo na cidade. Pois é. E tem uma frase que cabe muito bem: a organização é sinal de evolução. A cidade tá parada por quê, né? É sinal do que tá acontecendo na cidade. A desorganização é sinal do que tá acontecendo na cidade. Não, e eu preciso dizer aqui o seguinte, você que é de Carapicuíba, e nós dialogamos aqui, temos uma figura que vem falar da política de Carapicuíba aqui. Então você vê, nós damos a devida atenção para a cidade de Carapicuíba, porque ela é tão importante quanto as outras para nós. É uma das maiores cidades da região, inclusive. Então temos o José Araújo, o senhor José Araújo, que vem aqui falar da política, que fala das coisas boas e critica as ruins. Diariamente, se você pegar o nosso giro de notícias, sempre tem notícias boas da Prefeitura de Carapicuíba. Agora, meu amigo, quantas vezes você ouviu o prefeito Serjão falar aqui no programa? Só num evento qualquer que eu vou atrás dele e en passant consegue falar com ele. Não sei por quê, mas só assim, você ouve 15 segundos, 30 segundos do prefeito, e com os outros prefeitos que aqui passaram e deram entrevista, e outros secretários das outras cidades, sempre tem espaço aqui, é só levantar o dedo e dizer, preciso divulgar alguma... Vamos falar. É óbvio que também, no ouvir falar, nós perguntamos as coisas que a população quer saber também. Mas então, eu estou dando esse esclarecimento porque eu chamei essa entrevista aqui e, de repente, não falei nada antes porque eu estava aguardando, no mínimo, uma explicação da assessoria de imprensa, da fabriquinha de release lá, de Carapicuíba. Mas não me mandam. As notícias que eu dou aqui, para você ter uma ideia, eu tenho que pegar essas notícias e... porque, na verdade, os releases que vêm de Carapicuíba são meramente peças publicitárias, né? Enfim, são muito longos e tal. Então eu tenho que garimpar notícias, às vezes através de outros veículos, para conseguir dar para vocês. Não é fácil a comunicação com a comunicação de Carapicuíba. Não sei porquê, né? Volto a dizer, tem um amigo, uma pessoa que eu considero muito na comunicação lá, que é o Rogério Roque, que nos agendou isso, mas não consigo. E até temo aqui, de repente, de estar falando aqui, reclamando de um amigo, uma pessoa que eu estimo. Mas a verdade é que, para mim, as minhas amizades são importantes, mas você que está me ouvindo é muito mais importante, então eu tenho que dar satisfação para você. Eu chamei outro dia, e aí eu só não dei satisfação antes, porque eu queria ouvir o Departamento de Comunicação de Carapicuíba, mas infelizmente não consegui. Então estou colocando aqui para você exatamente o que está acontecendo. 5h12, agora vamos fazer o primeiro giro de notícias, Ralf? E depois, eu tenho uma pergunta aqui, e eu infelizmente acabei na pressa só separando essa, mas é relacionado à defesa do consumidor, de um ouvinte que mandou um e-mail dizendo que observou num programa de televisão uma situação semelhante e que ele está buscando o PROCON e que ele descobriu que tem dúbio entendimento sobre essa questão. E eu queria saber se você tem uma ideia formada, se isso é só uma ideia sua, se é lei, qual a tendência. Tudo isso daqui a pouco aqui no jornal, sobre defesa do consumidor. Tudo isso daqui a pouco aqui no Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. O belo trabalho executado pelas fanfarras das escolas municipais de Osasco acaba de ser reconhecido. As escolas municipais de Osasco tiveram ótimo desempenho no 12º Festival de Bandas e Fanfarras da cidade de São Paulo, realizado no dia 27 de outubro. O evento aconteceu no Centro Educacional e Esportivo Edson Arantes do Nascimento, o Pelezão, na Lapa, São Paulo. A MF Oswaldo Quirino Simões ficou em primeiro lugar na modalidade fanfarra com pisto infantil, seguida pela fanfarra da MF
Dr. Hugo Ribeiro de Almeida, que conquistou o primeiro lugar na avaliação de baliza e coreografia, além de conquistar o terceiro lugar na categoria Banda Marcial Sênior e categoria geral. O 12º Festival de Bandas e Fanfarras foi promovido pela Prefeitura de São Paulo e contou com a participação de corporações musicais de escolas das redes municipal, estadual, particular e de organizações de todo o estado. Com o objetivo de criar interação entre os pais e a vida escolar de seus filhos, foi desenvolvido o Portal do Aluno. O portal surgiu a partir de uma ideia da secretária de Educação Régia Maria Gouveia Sarmento de informatizar as unidades educacionais e seus pares para oferecer conteúdos e serviços que aproximem os pais dos alunos da rotina escolar. O serviço oferecido pelo portal possibilitará que os pais tenham acesso informatizado ao boletim eletrônico, à frequência escolar, as avaliações e comunicados da Secretaria da Unidade Educacional e também do professor, além de possibilitar o acompanhamento dos programas e projetos que os estudantes participam. O lançamento do Portal do Aluno será na segunda-feira, dia 18 de novembro, com evento no Teatro do Céu Doutora Zilda Arns, que fica na Rua Teda Figueiredo, número 155, no Piratininga. Nesta terça-feira, o prefeito Jorge Lapas liderou mais uma reunião do consórcio intermunicipal da região oeste metropolitana de São Paulo, o chamado CIOeste. Desta vez, a reunião aconteceu em Itapevi e deu continuidade às discussões sobre o plano de mobilidade urbana, iniciadas na reunião anterior, ocorrida em 21 de outubro em Pirapora do Bom Jesus. O CIOeste foi aprovado em outubro pelas câmaras municipais, ganhando autonomia e passando a ser um órgão deliberativo, o que lhe dá poder para executar projetos, programas e licitações para contratações de serviços, promovendo políticas públicas em comum para a região. O consórcio também é um intermediador de recursos entre as prefeituras e os governos estadual e federal. Além do prefeito Jorge Lapas, que conduziu o encontro, participaram os prefeitos Gil Arantes de Barueri, Jaci Tadeu de Itapevi e Sérgio Ribeiro de Carapicuíba, que é o coordenador do consórcio. Além desses municípios, também fazem parte do CIOeste Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Cotia e Jandira, que juntos correspondem a 2,3% do PIB nacional. Possui uma área de quase 1.000 km² e concentram uma população de aproximadamente 2 milhões de habitantes. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. São 5h17, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. O CIOeste está trabalhando a todo vapor aí, né, Ralf? Esse consórcio aí, que é o maior consórcio de cidades no país, né? Maior PIB. Parece que vem trabalhando firme, né? Se encontrando aí quinzenalmente, deliberando, porque eles têm condições de deliberar temas, de fechar acordos e tudo mais, né? Claro, acho que isso é muito importante para toda a nossa região, é um exemplo para o país. Né, e todos ganham, e inclusive os deputados também devem caminhar juntos, direto, né? Lá, né? Exatamente. E no sentido de conseguir com o governo federal, com o governo estadual e verbas para nossa região. A semana passada aí, o prefeito Jorge Lapas conseguiu uma verba de 124 milhões aqui para a cidade de Osasco. Vamos ver se a verba chega. Se a verba chegar, vai ser excelente, vai ser o maior repasse do governo federal de todos os tempos para nossa cidade. É o maior repasse de todos os tempos? O maior repasse de todos os tempos. É mesmo? Ralf, nós estamos conversando, já vamos conversar com o Marcos Agostinho do Instituto MAS para falar dos resultados da pesquisa de Santana de Parnaíba. Ontem nós, por conta da força da Vivo, ou da Morta, que não nos ajudou ontem, não conseguimos colocar ele no ar. Mas, antes disso, eu queria te colocar aqui uma questão. O Everton Souza Figueira, de Barueri, ele está passando por um problema. Ele disse que recentemente viu um caso parecido naquela patrulha do consumidor lá da TV Record, o Celso Russomano, uma pessoa reclamando de
do seu nome ter sido negativado por uma conta de luz atrasada. E lá havia a defesa no programa, não sei, ele não disse que é do Celso Russomano, mas no programa, de que seria uma dupla punição. Desliga a energia do cara porque ele não pagou. Me parece que a Eletrópola faz isso com 15 dias, né? Desliga com 15 dias. Isso, já tive uma surpresa dessa vez. Então, e aí depois vai lá e negativa o cara. E lá o Celso Russomano dizia que isso não podia acontecer, pelo menos é o que ele disse. Aí ele foi procurar o PROCON, e o entendimento do PROCON informaram a ele que a questão é dúbia. Perfeito. Rodrigo, é o seguinte, chama bis in idem, é uma figura do direito. Como? Bis in idem, né? Que é o bis, né? 2 vezes a mesma punição. Certo. O que acontece? Aí vão ter jurisprudências, julgados e doutrinadores para todos os lados. Eu não concordo também que o corte de energia já é um serviço essencial, né? Claro. Eu dei risada e falei que já aconteceu isso comigo porque eu viajei uma vez pro México, esqueci de pagar a conta, eu cheguei, fui tomar banho, eu cheguei em casa e não tinha luz. Eu tinha que pagar aquela religação de emergência lá. Agora o que acontece? Então eu acho que a maior punição da pessoa é ficar sem energia elétrica, né? E uma segunda punição seria a negativação do nome, porque a negativação, a primeira coisa, ficar sem energia já vai forçar a pessoa a pagar. Né? Nós aqui, principalmente na região sudeste do país, todo mundo está acostumado com energia e não vive sem, por mais que seja no interior. Agora, a segunda punição seria realmente o fato de negativar o nome da pessoa, aí impedindo ela de obter crédito, essas coisas. Isso é muito ruim mesmo. Então, eu entendo que é uma dupla punição e sou contra. Isso já deve ser objeto de processos aí, vamos ver como é que o Poder Judiciário vai se manifestar a respeito. Agora, a princípio, você sabe, por exemplo, se você fosse advogado do Everton, você aconselharia ele ir para a justiça? Aconselharia sim. Aconselharia pelo seguinte, toda pessoa, quando ela sentir que o direito dela foi lesado, ela tem que procurar a justiça. Porque se ela não procurar a justiça, vão continuar lesando o direito não só dela, como de outras pessoas. Então, eu falo isso que até acontece algumas coisas comigo, às vezes em vez de eu dar andamento na coisa, eu deixo quieto, cuido das coisas dos meus clientes e esqueço das minhas. Claro. Mas isso é um erro. A gente tem que realmente fazer valer o nosso direito. R$20, não interessa. Outro dia veio uma mulher reclamando R$22 no juizado especial. Tem muito mais se preocupar. Tem, mas é o seguinte, se ela não reclamar os R$20, os R$22 hoje, amanhã vão estar cobrando de outro, e onde vai parar essa brincadeira? Então a gente tem que saber fazer valer o nosso direito. Ele tem que procurar um advogado mesmo e ver uma saída aí, de preferência um tributarista. Tá certo, Everton Souza Figueira, desculpe pela demora, mas é que nos últimos dias tivemos dificuldade por conta dos compromissos. Segunda-feira o Ralf ficou dentro do CDP. Isso, fui conversar com um cliente lá no Centro de Detenção Provisória e lá não pode entrar com celular nem com nada. Não conseguimos Tomei um chazinho de cadeira de 3h30, né? Então aí foi incomunicável. Fiquei incomunicável, não consegui nem falar, nem avisar o Rodrigo. Perdão aí todos os ouvintes. Ralf Silva, deixa eu abrir aqui espaço para o nosso amigo Marcos Agostinho, diretor do Instituto MAS, que ontem tentamos colocá-lo no ar e sempre ele tem aí resultados de pesquisas muito importantes que nós queríamos colocar ontem no ar. Só vou lembrar que na segunda-feira vou fazer um programa inteiro, especial com o Marcos Agostinho, para explicar com detalhes os resultados dessa pesquisa. Mas eu achei que era interessante, pelo menos que ele passasse aqui pelo programa e falasse pelo menos durante uns 5 ou 10 minutos, explicando esses números. Quer dizer então, Marcos Agostinho, que Elvis César hoje tem mais de 56% de intenção dos votos dos eleitores de Santana de Parnaíba. Uma boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, Rodrigo Louco. Boa tarde, ouvindo da Rádio Terra. Tudo bem com você, Rodrigo? É isso mesmo, viu? Elvis César hoje estaria eleito prefeito se a eleição fosse hoje, com 56% dos votos contra 24,6% do seu adversário direto, Sr. Silvio Peccioli. Certo. E só para a gente explicar, ainda aqui rapidamente para o ouvinte da Rádio Terra, do Jornal da Terra, Marcos, essa pesquisa foi feita de que dia a que dia lá nas ruas de Santana de Parnaíba? Olha, essa pesquisa, Rodrigo, foi realizada no início, agora de novembro. Ela foi feita entre o dia 2 e o dia 5 de novembro. Certo. Foram realizadas 402 entrevistas. Essa pesquisa tem a margem de erro de 5 pontos. Ela foi distribuída em 11 sub-regiões da cidade, ou seja, dividindo Santana em 11 regiões que
que totalizou aproximadamente 25 pontos de distribuição de coleta de informação. Então foi bem detalhada, e essa pesquisa, como nós estamos num período eleitoral oficialmente, né, como complemento da eleição de 2012, essa pesquisa foi registrada de acordo com a lei eleitoral. E o número é 1948/2012. Certo. Então, essa pesquisa ela atende todas as exigências da Justiça Eleitoral, Rodrigo Lobo. É importante dizer isso, que uma pesquisa nesse período eleitoral que não é registrada, ela não pode ser divulgada, ela no mínimo não pode ser classificada como pesquisa, tem que ser chamada de enquete. E aqui nós temos essa tranquilidade porque é uma pesquisa registrada e tá lá, porque normalmente quem reclama de pesquisa é quem tá perdendo, né, Marcos? Exatamente, né? Inclusive me ligaram há pouco, né? Hoje foi um dia intenso de muitas ligações, né? E aí me perguntaram o seguinte: mas essa pesquisa tá errada, nós estamos no ano de 2013 e o registro da pesquisa tá marcando aqui que é 2012, então essa pesquisa ela vai ser impugnada. É que em 2013 não tem eleição, se é uma eleição complementar, então o registro da pesquisa ela vai ser registrada de acordo com a última numeração das pesquisas que foram registradas no pleito de 2012. Entendi. Isso que a data ainda é de 2012, Rodrigo Lobo. Entendi. Mas infelizmente para aqueles que não terão sucesso nessa eleição, como dizia brincando um amigo nosso na entrevista coletiva, dizendo o seguinte: a eleição em Santana já é Elvis. Já. Tem gente que não tá dormindo, viu? Ô, Marcos Agostinho, você é colunista, diretor do Instituto MAS. O espaço de humorista desse programa é do senhor José Araújo. Por favor, não invada o terreno dos outros. Não, pode deixar que eu dou os créditos pra ele, que ele pode usar aí. Ele pode registrar isso daí. Agora, 56,2% para Elvis César, 24,6% para o democrata Silvinho Peccioli. Depois, na sequência, Nunes Ambiental do PMN, 1,7%. Ronaldo Almança do PSOL, 1,2%. Aí João Carlos do PT e Magno Moro do PSB não foram citados na entrevista. E isso daí não se deve ao fato de serem bons ou maus candidatos, de ter ou não ter qualidade. Não se trata disso. O fato deles não serem citados deve-se ao fato simplesmente porque o foco não está na eleição, não está neles dois. O foco está no grupo do Silvio Peccioli, que é o grupo que governou os últimos 20 anos da cidade aproximadamente, e do grupo do César. Então, como a população ela queria uma mudança, e até por culpa mesmo do Silvio Peccioli, que lançou luzes e potencializou a candidatura do César e do Elvis César, o embate está entre eles dois. Então, as outras candidaturas, politicamente, para esse pleito não existe. O que está em voga agora é esse embate que acabou de ocorrer em outubro do ano passado, entre o grupo do Silvio e o grupo do César. Agora, Marcos, eu vou abusar do amigo aqui na segunda-feira. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Essa situação que você acabou de falar não gera distorção no resultado final? Olha, você diz essa distorção no que sentido? Tá no fato do foco estar somente em Silvinho Peccioli e Elvis César, e no caso, por exemplo, de um candidato do PT que deveria ter alguma expressividade de números, e também do Magno Moro, mas especificamente do PT, não ter, você argumentou que isso está acontecendo porque o foco está em Elvis César e Silvinho Peccioli. Isso não gera alguma distorção de números, não? Olha, o que pode acontecer de fato aqui é o seguinte: em tese, a candidatura do Nunes Ambiental, ou mesmo a do PSOL, são candidaturas, em tese, de oposição. E não são esses 3% aproximadamente que da soma desses dois. Se nós formos analisar tecnicamente, não vai mudar nada, elas né? Tirariam, em tese, o próprio Elvis César. Entendi. Tá? Então, se não houvesse provavelmente essas duas candidaturas, muito provavelmente esses 3%,
eles estariam junto com o Elvis César. Agora, o que poderia causar uma distorção é talvez um número de abstenção, porque parte da população considera que já fez uma escolha, né? Inclusive não está muito satisfeita de ter que voltar às urnas novamente, né? Então, em tese, parte da população não vai estar com muita vontade de votar, correto? Perfeito. Mas, com esses números que estão todos colocados aqui, vai ser muito difícil na reta final haver uma inversão nesses resultados. Pode até ser números diferentes, mas é muito improvável que, a não ser por via jurídica, a eleição já estaria definida no dia de hoje. Marcos, você é o Ralf, tudo bem? Tudo bem, Ralf? Tudo jóia. Você acredita que pode haver uma reviravolta aí? Olha, do ponto de vista jurídico, eu não tenho a menor condição de opinar. Eu não tenho noção do que possa do que possa estar em andamento. Agora, do ponto de vista da opinião pública, eu empenho meus 23 anos de atividade profissional na área e digo para você o seguinte: impossível. A não ser que o Elvis César seja pego igual o prefeito de Toronto fumando crack, por exemplo, e batendo na mãe na saída da missa. Assim não dá. Roubando a sacolinha de oferta. Não, assim não dá. O senhor Zé Araújo não vai gostar disso. Você tá muito engraçadinho. Ô Marcos. Oi. Eu fiquei sabendo que quebraram até mesa aí ontem, quando saiu a pesquisa, é verdade isso aí? Olha, eu não sei se quebraram mesa, mas mas a questão é a seguinte: eu acredito que eu tenha, mas a minha equipe e as empresas de pesquisa têm uma função social. A função social é informar a população, porque eu acho que nós temos que utilizar a justiça, não só eleitoral, mas do ponto de vista, estava até ouvindo a entrevista sobre o consumidor aí, defesa do consumidor. Nós temos que acionar a justiça nos momentos devidos, né? O que está acontecendo, provavelmente com a candidatura do Silvio, vai se assemelhar a um sentimento de vergonha alheia, porque a diferença de votos que teve do primeiro colocado para o segundo em outubro era de 3%, correto? Não chegou a 3%. Sim. Hoje a diferença está em 30% aproximadamente, um pouco mais. Ou seja, a vantagem do grupo do César, do grupo do Silvio, aumentou em 10 vezes nesse período. Eu vou te dar um exemplo aí, Marcos. É a candidatura Silvio cavar para baixo, né? E eu fiquei até sabendo que haveria uma tentativa de impugnar a pesquisa, né? Mas parte das pessoas lá, pela informação que eu tive, acharam que talvez, se fosse impugnar a pesquisa, teria o mesmo efeito que tiveram na tentativa de impugnar a candidatura do Elvis e do César. Ou seja, vitimizar um grupo que é inferiorizado política e economicamente. Não ficaria bem para ele. Marcos, só uma pergunta rapidinho para a gente encerrar. Eu queria saber o seguinte: se vocês levantaram nessa pesquisa, quantos por cento do eleitor vai deixar de comparecer à urna? Não, nós não temos a quantidade de eleitores que vai deixar de comparecer à urna. No momento, a quantidade de pessoas que se disseram indecisas ou que não sabem votar é de aproximadamente 16%. 16%, vamos contar esses 16%, que vamos supor que seja realmente pessoas que não vão votar, né? Eu acho muito difícil ultrapassar muito esse número de abstenção, né, de pessoas que não vão votar e votos inválidos. Mas, independente disso, vai ser muito improvável que, vamos supor que chegamos a 30% de abstenção, mas que todos esses 30% sejam eleitores do Elvis César. Então seria muito improvável que essa proporção ela seja dessa forma. Perfeito, Marcos. Eu agradeço, e só para lembrar aí o nosso ouvinte que Santana do Parnaíba não tem segundo turno porque não tem mais de 200 mil eleitores. Então a eleição vai ser definida dia 1º de dezembro. Perfeito. Marcos Agostinho, Rodrigo. Sem piadinhas, por favor. Tá ok, prometo não fazer piada. Então, segunda-feira... A gente procura descontrair. Não, eu sei. É muito sério, né? Sou seu fã. Trata de educação para as crianças, saúde para a população, esporte e oportunidade de emprego para a juventude, né? Verdade. Então eu acredito que essa eleição, Rodrigo, só para finalizar, vai ser um embate das pessoas que vão ter que atravessar a ponte,
né? O grupo, já havia dito aqui, o grupo do Elbe César vai ter que atravessar a ponte dos mais pobres em direção à classe média. É verdade. E o Silvio Peccioli vai ter que atravessar a ponte dos mais ricos para os mais pobres, né? E o caminho, essa ponte está muito mais curta para o Elbe César no momento. Marcos Agostinho, diretor do Instituto Mais, espero o senhor na segunda-feira para a gente esmiuçar esta pesquisa, ok, meu amigo? Ok, Rodrigo Lobo, boa tarde para você e um abraço, Marcos. Colaboradores aí e todos os ouvintes da Rádio Terra. Um abraço, boa tarde. Um abraço. São 5h34. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Amanhã, dia 14, tem mais uma edição do Quinta Baile no Centro de Eventos de Barueri. Essa será a última edição do Quinta Baile deste ano. O evento foi criado para quem gosta de bons passos e boa música. No local, é possível acompanhar vários casais habituados a frequentar dança de salão. E nas edições do Quinta Baile, até quem não dança se diverte, porque assiste aos casais deslizando pelo salão. No Quinta Baile, a entrada é gratuita e os frequentadores têm toda a infraestrutura, como restaurantes que oferecem comidas e bebidas bem especiais. O projeto Quinta Baile é tocado pela Prefeitura de Barueri e retorna ao Centro de Eventos em janeiro de 2014. O Centro de Eventos de Barueri fica na Avenida Pastor Sebastião Davino dos Reis, número 672, na Vila Porto. Pais ou responsáveis pelas inscrições de crianças nas creches e pré-escolas da cidade de Itapevi já podem consultar a classificação no site da Prefeitura. Nesta semana, a Secretaria de Educação e Cultura divulgou o resultado das inscrições que foram realizadas entre setembro e outubro deste ano, via internet. Segundo o órgão, quase 4.000 crianças foram inscritas na rede municipal de ensino. Ação inédita na cidade, a inscrição online serviu para oferecer mais conforto e tranquilidade aos pais, que no passado aguardavam em filas, muitas vezes acampados nas escolas em épocas de inscrição. O sistema permite também realizar uma melhor distribuição das vagas de modo que todas as solicitações sejam atendidas de forma rápida. Para consultar a classificação, os pais devem acessar o pop-up presente no site da Prefeitura de Itapevi, no www.itapevi.sp.gov.br, clicando no botão Classificação Geral. No ato da inscrição, foi gerado um número de protocolo para o responsável, que é o comprovante da inscrição da criança na rede municipal de ensino. Nos dias 23 e 24 de novembro, a Coordenadoria da Juventude e Políticas sobre Drogas, órgão ligado à Secretaria de Governo de Barueri, realiza a final do Círculo Amador de Skate, nas categorias Mirim até 12 anos, Iniciante e Amador, no estacionamento do ginásio poliesportivo José Correia, no centro da cidade. No dia 23 de novembro, a programação contará com a Caminhada da Galera, com saídas às 10 horas da Arena Barueri e término ao meio-dia no ginásio José Correia. A partir daí começam então as manobras Best Trike. Já no dia 24 de novembro, das 10 da manhã às 9 horas da noite, acontece o encerramento das etapas Parque dos Camargos, Jardim Belval, Aldeia e São Pedro. Durante o torneio haverá apresentações dos DJs Celo e Nego. Para os skatistas que queiram participar, as inscrições serão feitas na hora do evento, bastando levar 2 livros para a doação. Para mais informações, basta procurar a Coordenadoria da Juventude e Políticas sobre Drogas, pelo telefone 4199-0422. Repetindo, 4199-0422. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. São 5h38, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. O nosso amigo Ralf Silva foi embora, assim como foi o nosso humorista de plantão, Marcos Agostinho. Mandou uma boa aí, né? Ele divulgou que ele é diretor do Instituto Mais, um instituto de pesquisa renomado. Deixa eu primeiro apresentar, porque o nosso amigo vem sempre às quartas-feiras aqui,
O Dr. José Pedro teve uma dificuldade com o trânsito, chegou agora, vai ficar conosco até o final do programa. Ele fez um esforço danado para vir, na verdade, ele fez um esforço danado mesmo para vir, hoje estava cheio de compromisso. Agora, doutor, ele foi divulgado o resultado de pesquisa sobre a eleição de Santana de Parnaíba? Eu ouvi, eu estava ouvindo. Você estava ouvindo? Estava ouvindo. Então você ouviu o Já Elvis dele? Ouvi e ri bastante também. Doutor, seja mais uma vez muito bem-vindo, é um prazer dialogar aqui. Quando o amigo me passou mensagem dizendo que talvez não pudesse vir, e foi por isso até que eu insisti na vinda, porque realmente tem sido muito boa a participação, muito legal, muito interessante mesmo. E dentro daquela listinha dos temas, na semana passada o doutor falou de psicopatia, agora fala de depressão. Isso. Eu em algum lugar, numa revista dessa de semanal, uma dessas aí, eu imagino que seja numa revista semanal, chamando a depressão, que é o tema que você vai falar hoje, o mal do século. É isso mesmo? É isso mesmo. Primeiro, boa tarde, ouvintes. É muito bom estar aqui também, né? É uma honra poder falar daquilo que a gente gosta, né? Sim. Eu sou um apaixonado por psicologia, então para mim é um prazer quando eu falo e lido com essas coisas, né? E a depressão é tido como o mal do século, sim. A OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, tem previsões aí de que a maioria da população em 10 anos vai ser afligida pela depressão, né? Só que assim, sempre gosto de trazer uma visão um pouco diferente sobre depressão. Até no meu blog tem um artigo, né, que se chama assim, Depressão Não é Doença. E tem um livro de um grande amigo meu que fez especialização comigo, né, especialização em psicologia junguiana. Ele e uma amiga também, o Fabiano Murgia e a Tereza, eles escreveram um livro chamado Santa Depressão. Por que eu estou colocando, por que eu estou abrindo com essa visão assim, que depressão não é doença? Vamos lá, todo o funcionamento do nosso organismo, entenda-se organismo, corpo, mente, espírito, né? Ele funciona sempre buscando equilíbrio. Tá. E a nossa sociedade, ela reza assim: todo mundo tem que estar feliz, todo mundo tem que estar dando risada. O homem ocidental, ele é voltado sempre para fora, né? Tudo fora de mim. Eu tenho que fazer as coisas para agradar as pessoas. Tudo meio FB, meio Facebook. Exatamente. Né? O Facebook, por que fez sucesso? Né? Porque ele é uma grande oportunidade de você se aparecer. Né? Só que tem uma frase, né, que eu até coloquei num outro artigo que eu fiz sobre autoconhecimento, onde eu digo assim: aquele que não se conhece torna-se vítima de si mesmo. Como assim? O que isso tem a ver com depressão? E por que eu estou colocando que, a princípio, depressão não é doença? O estado depressivo, ou seja, a gente ficar triste, a gente ficar com vontade de ficar sozinho, a gente não está muito afim de falar com muitas pessoas, ele é uma coisa normal. Tá. Porque muitas vezes você investe a sua energia num monte de coisa. Só que é necessário você, às vezes, parar para refletir, para ver se é aquilo mesmo. E quando a pessoa é educada a se olhar, se perceber, ela até vai aproveitar esse momento para rever a vida, né? Só que como na nossa sociedade a gente precisa viver em função do que a moda diz, do que o outro diz, do que o outro está pensando e tudo mais, o que você acaba fazendo? Você tem impulsos internos, necessidades internas que você não escuta. E é a mesma coisa que acontece com a parte biológica, né? Se você, por exemplo, tem uma ferida na sua perna, aquilo está doendo, aí você vai lá e bota um curativo lá e nunca mais olha, aquilo vai gangrenar. É a mesma coisa, por exemplo, que eu sempre comparo com propaganda de remédio para o fígado, né? Toma um Epocler, toma um... Tem vários aí, né? Toma
um engolve antes e outro depois. Só que é o seguinte, esses tipos de droga, o que faz? Jefferson Miro conhece bem essa. O que faz com a pessoa? Você vai lá, vai para uma balada, beleza, você toma um comprimido antes, aí você engana teu fígado, né? Na verdade, você está se enganando, porque você vai lá, você enche a cara, come pra caramba, só que aquela dorzinha que o fígado dá, que é um alerta para você ver que está na hora de parar, que você está exagerando, você desligou. Então você vai embora. Aí você vai fazendo isso todo dia, todo mês, todo ano. Aí chega um dia, você vai ao médico e infelizmente você está com uma cirrose hepática. Mesma coisa para o estômago. Está lá com uma úlcera exposta. Por quê? Seu estômago doeu, você não olhou para aquela dor, não foi ver o porquê daquilo. A depressão é a mesma coisa. Quando a pessoa entra num estado agudo de depressão, não entra da noite para o dia. Isso foi um caminho longo. Autonegação, né? Às vezes você tem questões existenciais que você precisa cuidar e você deixa para lá. Não, depois eu vejo isso. Agora, eu gosto muito de pintar, mas eu vou trabalhar em informática porque dá mais dinheiro. Eu gosto muito de dar atenção para minha família, mas agora eu tenho um monte de conta para pagar, então eu vou fazer isso aqui. E você vai se negando, e você vai tendo sinais. O estresse, começa a comer demais, começa a ficar irritado. Isso pode ser sinal de depressão. Aí chega no momento em que o teu sistema de equilíbrio, ele precisa pegar você e te jogar no chão, ou no buraco, como queira, para que você se toque. Só que aí entra um outro problema, né? A indústria farmacêutica. Porque aí, toma um antidepressivo, toma isso. E você vai se enganando, você vai se drogando. É a mesma coisa do cara que vai pro boteco encher a cara para esquecer os problemas. A hora que passa o efeito do álcool, o que acontece? Ele está com dor de cabeça, está com ressaca e o problema continua. Talvez aumente, né? Porque aí já brigou com a mulher e tal. Só que tem um outro aspecto importante, para a gente também não achar que depressão é só um problema mental, existencial. Existe sim a depressão por problemas biológicos. Porque o que acontece com a depressão? Basicamente, quando você tem um consumo excessivo de serotonina, porque a serotonina é ela que dá aquela sensação de bem-estar, de que está tudo bem. E existem pessoas que têm deficiência de serotonina no organismo. Aí entra o medicamento. Só que muitas vezes só o medicamento não resolve. Precisa ir no psiquiatra, ele vai analisar, vai receitar o medicamento, só que a psicoterapia precisa entrar junto. Por quê? Muitas vezes a pessoa que tem uma depressão de origem biológica, ela já está tão condicionada a ver a vida com tristeza, com, falta de esperança, tal, que mesmo tomando o remédio, ela precisa mudar o comportamento, ela precisa se rever. Então, existem duas grandes divisões. Existe depressão por problemas biológicos e existe a depressão por problemas existenciais, né? E existe também a interação dos dois, né? Tem isso também. Mas tudo é um sistema de equilíbrio. Então, quando você está triste, quando você não está muito afim, não é já para ficar, olha, eu tenho que ficar dando risada. Para se rever. Dá uma pensada, como que está você, como que está a sua vida. Se você está fazendo alguma coisa que você não gosta, presta atenção nisso. Às vezes não dá para a gente fazer tudo o que gosta, mas precisa também abrir um espaço para isso, né? Outra coisa, precisa se cuidar. Você está tendo um tempo para você caminhar, você está tendo um tempo para você ter uma atividade de lazer legal. Porque eu sempre falo, é importante você olhar no espelho e perguntar, escuta, cara, como que eu estou tratando de você? É importante você olhar para dentro de você e falar assim, e aí pessoal, como é que eu estou tratando vocês aí dentro? Porque nós somos uma entidade. O nosso ego, né, aquilo que é a nossa identidade, o Zé Pedro, o Lobo, são apenas uma parte da mente.
É a parte que a gente tem como referência da realidade. Mas essa parte, ela precisa saber lidar com o mundo externo e com o mundo interno. Quando a gente prioriza muito um ou muito outro, dá o desequilíbrio. E esse desequilíbrio pode redundar no quê? Por exemplo, numa depressão. Então é importante ter essa noção, né? E a nossa cultura, infelizmente, ela não favorece o autoconhecimento, ela não favorece a pessoa se conhecer, né? É só a gente lembrar do mito da esfinge, né? Qual que é o mito da esfinge? Então lá na cidade de Delfos, na Grécia, existia um monstro, né? Que ele era um leão com cabeça de gente e que todo mundo que queria entrar ou sair da cidade precisava decifrar o enigma. E quem não decifrava o enigma, o que a esfinge fazia? Ela ia lá e comia o coração da pessoa. Por isso que estava escrito embaixo: decifra-me ou eu te devoro. Só que essa esfinge, ela está dentro da gente, né? Se você não se conhece, se você não tem momento para você, fica complicado. E aí depois tem que ir nos antidepressivos, e aí vai. Toma uma dose, já não resolve. Toma 2, toma 4, toma 8, 16, aí vai embora, né? Agora, doutor, a depressão, ela é sempre somente tratada na psiquiatria? Não. É aquilo que eu estava falando. O ideal é um tratamento em conjunto, tá? E depende também do quadro da depressão. Tá. Há uma depressão de fundo existencial, porque às vezes a gente entra em depressão porque perdeu um ente querido. Às vezes a gente entra em depressão porque... Depressão traumática, é isso? Isso. Aí é uma questão que não é de origem biológica. Você pode procurar uma psicoterapia. Mas é muito importante que tanto o psicólogo quanto o psiquiatra não façam do seu saber uma coisa única. Porque senão a pessoa vai ficar tratando de depressão lá no consultório de psicologia há 20 anos e não vai resolver o problema. Então ela vai ficar tomando um antidepressivo e também não vai resolver. Então o profissional precisa estar capacitado para identificar, né? E, por exemplo, como que a gente faz? Pega o histórico da pessoa, vê se tem problemas de depressão na família, se tem já um índice que pode ser biológico. Tá, então o condimento da hereditariedade também na questão. Sim. E também, por exemplo, o uso excessivo de drogas pode gerar essa deficiência também de serotonina. Tem várias questões, mas o importante é assim, sempre um trabalho multidisciplinar, né? Eu várias vezes já encaminhei cliente para o psiquiatra e muitos psiquiatras, médicos encaminham para mim. É uma questão de analisar cada caso, né? Mas assim, eu sempre gosto de falar de prevenção, né? Sim. Como se prevenir de uma depressão? Procura se olhar, procura cuidar melhor de você, da sua saúde física, da sua saúde mental. Eu sempre pergunto, faz uma listinha de tudo que você fez durante o dia, ou de 10 coisas pelo menos, e vê quantas daquelas coisas você fez para você. Mesmo que seja para você ir fazer a caridade. Você está fazendo a caridade para quê? Porque aquilo te faz bem, que aquilo te realiza como pessoa, ou para você se aparecer, para você mostrar que você é bonzinho, né? Essa questão. A gente não aprende, infelizmente, a se conhecer, a se olhar. Tá. Por exemplo, que gosto que você sente quando você está comendo uma comida? Você já parou para pensar qual comida você mais gosta? Por quê? Você, quando vai almoçar, por exemplo, você senta, você tem tempo de saborear a sua comida, você dá aquele tempo para você. Como é que funciona isso? Quando você vai escolher alguma coisa para você, uma roupa ou qualquer coisa, você escolhe porque você gosta ou porque todo mundo está falando que é legal? Parece que isso não tem nada a ver com depressão, mas você vai somando esse monte de negativo que você dá para você mesmo. Você vai estimulando isso. Aí você vai estimulando. Quer dizer, há uma autodesvalorização, desconhecimento, e aí você passa até a considerar que não existe. Você não existe. Exatamente. Você não existe de si para dentro, existe só para fora. Exatamente. Porque a gente não pode esquecer, né? O seguinte, se existe
arte, religião, esporte, se a gente gosta da natureza, tudo, não é só porque é bonito, é porque aquilo é necessário para o nosso equilíbrio. E hoje em dia, como é que infelizmente a nossa vida urbana é computador, trânsito, geladeira, né? É verdade. E boteco. E às vezes eu fico observando os happy hour, né? Sexta-feira, véspera de feriado, ou às vezes quando eu vou pra praia eu fico observando as pessoas. E às vezes a gente vê um comportamento muito engraçado, né? Porque assim, as pessoas vão pro bar. Antigamente a gente ia pro bar fazer o quê? Bater papo com os amigos, conversar com as pessoas. Hoje não, as pessoas vão para encher a cara, entendeu? Às vezes você vai na praia, você vê aquela natureza legal pra caramba, né? Aí o cara tá bêbado lá Poxa, então o que o cara curtiu aí? Nada. É verdade. Mas por quê? Força tanto a barra, fica numa situação de estresse tão grande, uma correria tão grande. Quando para, o cara se perde. Eu até faço uma piadinha com os paulistas, eu também sou paulista, então eu posso falar, né? Toda vez que você for num lugar que a natureza é exuberante, que tiver tudo legal, e você vê lá uma latinha de cerveja jogada no meio do mato, uma garrafinha de bebida, tal, pode ter certeza que um paulista ou um grupo de paulistas passaram por ali. Entendeu? Então é isso. Então assim, a gente procurar se conhecer. E tem ferramentas muito fáceis, né? Que dá para pesquisar na internet. Lá no meu blog tem também, né? jppsicólogo.wordpress.com. Lá eu tenho um artigo, né? Onde eu digo depressão não é doença. E tem lá umas ferramentas que eu falo ferramenta de autocura, que é meditação, Douyin. Existem outras, tá? Mas essas duas técnicas aí eu uso até como técnicas auxiliares no tratamento. Eu ensino os clientes a fazer o Douyin. O que é o Douyin? O Douyin é uma automassagem que é baseada na acupuntura. Na verdade, a acupuntura começou com os dedos, depois passou para pedra, depois para agulha, assim por diante. Então é uma forma da pessoa se tocar, se conhecer. A meditação é um momento onde você se desliga de tudo e se liga em quem? Em você. Então vale a pena dar uma conferida lá. E tem várias outras formas. Eu estou vendo aqui, o endereço é jppsicólogo.wordpress.com e essas ferramentas que o doutor falou, tanto a questão, o artigo de depressão na doença e também esse autoconhecimento. Do lado esquerdo ali da página você vai encontrar ali uns links. E aí é bom reservar um tempinho para dar uma navegada, que tem conteúdo muito bom. jppsicólogo.wordpress.com. Doutor, sempre assim, como diria aquele apresentador esportivo, o tempo urge. Está acabando mais uma edição do Jornal da Terra. O amigo vai viajar no final de semana, no feriadão? Não. Esse fim de semana a gente terminando umas reformas lá em casa, vamos curtir lá. Tem um verde gostoso lá também. Realmente, então aquela região é muito bonita mesmo. Condomínio, como chama lá? É Residencial das Flores. Das Flores, em Itapevi. Doutor Zé Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Aguardo o amigo novamente na quarta-feira que vem. E aí já sabe que tema? Vai falar na semana que vem? Ou ainda não? Não, nós falamos depois. A gente passou a lista lá de cabeça, mas eu falo depois, fique tranquilo. Se eu não me engano, é transtorno obsessivo compulsivo, mas a gente dá uma confirmada. Doutor, só para despedir, eu queria dizer, se você tem alguma pergunta relacionada à depressão ou à psicopatia e tal, quer fazer pergunta pro doutor Zé Pedro, só mandar pro jt@jornaldaterra.com e na próxima semana ele responde para você. Doutor, muito obrigado, um ótimo fim de semana. Eu que agradeço, bom fim de semana para todos. Um abraço, está terminando a edição de hoje aqui do Jornal da Terra, que volta amanhã às 5 da tarde. Amanhã promovendo saúde com o Dr. José Lima e sempre com as principais notícias do dia. Um abraço, paz e bem. Tá chegando nosso amigo Ademir Laurenti, o som de sucesso. Um abraço, paz e bem. Não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra.
Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.